Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Silvinha. Bom dia! Tá animada, amiga? A gente já fofocou hoje horrores. Um caminho aí dos 3 quilômetros. Não cala a boca hora nenhuma. O mundo não dava tempo nem de respirar, né? E o gogó mexe, você fica querendo falar em cima da outra. É tenso. Aí chega aqui, tem gente tomando café, você quer gritar e não tem jeito. Bom dia, doutora Sirlene. Bom dia! Aqui a fofoca rola solta. Ah, mas é gente, bom, não é? Não dá tempo, a gente não tem tempo nem de conversar. Realmente, a gente tem que ficar interrompendo uma outra, porque é tanto assunto. Mas sabe o que acontece, minha gente? É porque a gente só encontra aqui. As pessoas não têm tempo de encontrar em outros momentos. Aí, nesses 5 minutos que antecedem o programa, que a gente conversa o que a gente tem de novidade do ano inteiro. Ela esqueceu de falar só o plural. É as pessoas. Porque quando eu ligo pra ela, às vezes ela não pode. Quando ela me liga, eu não posso. Aí fica desencontrando. Não, eu e a Bia é show, gente. Tentar falar no telefone. A gente liga uma pra outra umas 20 vezes, até coincidir de a gente conseguir falar. E olhe lá se consegue, né? Quando é uns 3 liga, uma dias. não atende, a outra retorna, a outra já não atende. Parece que é espirracinha. Não é Mais ou menos mesmo? isso. Doutora Sirlene, nós vamos falar sobre o que hoje? Então, hoje a gente vai falar em algumas coisinhas, algumas situações novas que a gente está tendo aí no direito imobiliário. São decisões muito recentes, atualidades, algumas coisas que são importantes para quem está aí na área, quem atua, e também para quem tem alguma relação aí com o mercado imobiliário. É importante isso. Olha, gente, super em alta aí, ó, esse tema, porque Rio Verde, então, né, tá em ascensão o mercado imobiliário. Na verdade, Muito. não é só Rio Verde, né, todo lugar. Mas Rio Verde, em especial, é um local diferente, né, doutora Sirlene? É um local diferenciado. Rio Verde tem um mercado próprio, um nicho próprio. Eu fiz uma especialização ano passado nessa área de mercado imobiliário. E o pessoal que, eu fiz era online, então nós tínhamos profissionais de todo o Brasil. Tinha profissional de Santa Catarina, da Bahia, de Goiás, de diversos locais. E o pessoal sempre falando que Rio Verde é um caso à parte. Ele é muito diferenciado, inclusive de Goiânia, que a gente está muito próximo aqui. Ele é muito diferenciado o mercado do direito imobiliário em Rio Verde. E é complexo, Sirlene, essa parte de leis, assim, do direito imobiliário ou não? Assim? A questão não é nem tanto a complexidade, mas as particularidades. Uhum. Então, assim, você tem que conhecer a fundo as particularidades da situação, as particularidades relacionadas. O direito imobiliário, para você ter uma ideia, ele não era um direito separado aí do direito civil. Nós sempre estudamos direito imobiliário dentro do próprio direito civil. Uhum. Hoje nós temos uma matéria específica só voltada para o direito imobiliário. Então, ele está se destacando aí de dentro do direito civil. Por quê? Por conta das especificidades da situação e por conta da abrangência, da quantidade de legislação e de situações diferenciadas que nós temos. Nossa, leis e mais leis e mais leis e mais leis e mais artigos e mais artigos. Você já não fica com preguiça, não? Porque assim, eu tô numa idade… eu tô com o livro na cabeceira da minha cama lá pra ler, ele já tem um mês. Eu tô horrorizada comigo mesmo. Não, questão de leitura, não me importa de jeito nenhum. Mas pra parte do direito, eu vou te falar. É engraçado. Eu larguei mão depois que eu saí do MP. Eu acho que é foco, porque assim, foco não, disciplina mais. Tem certas coisas da vida que você faz, aí dependendo da constância que você faz, você cria um hábito daquilo e você começa assim. Eu tenho facilidade em leitura jurídica e ultimamente eu ando com dificuldade de leituras outras. Então eu compro um livro, fica lá. Eu tô com uns 3 livros lá em cima da mesa, lá esperando serem lidos por mim, que eu queria muito ler. Mas assim, estão parados lá. Porque assim, acaba que também a gente já tem uma quantidade enorme de estudo aí relacionado especificamente à área jurídica. Sim. Mas é bom a gente ter o conhecimento do todo, até pra incrementar. Como a gente escreve muito, a gente tem que falar muito, então o conhecimento de língua é importante pra gente, da língua portuguesa, da leitura, e são importantes pra gente. Mas nem sempre a gente consegue. Não, eu falo, o meu é sem vergonhagem mesmo. Eu chego na preguiça, tô chegando morta. Eu acho que a idade chegou, amiga. E eu gosto. Nossa, a escritora velha, é a né? Clarice Lispector. E é uma pessoa, eu também amo. Ela defende, assim, uma teoria que eu adoro. Assim, eu me identifico e tudo. E mesmo assim, eu venho protelando isso daí. Mas realmente a gente precisa ler. Mas aí, talvez o que você pode fazer… A gente saiu do tema do direito, vamos pro tema da leitura. Então, nós estamos batendo papo aqui. Faz o seguinte, você coloca
um horário específico do dia para você fazer a leitura, que para você conseguir manter um hábito aí. De manhã é o melhor horário, que a gente tá mais descansada, a cabeça tá mais leve. Nossa, de manhã não dá pra vir. Mas aqui, ó. Não acorda, não. Programa hoje super interessante, falando das atualidades do direito imobiliário. Às vezes você tá aí nos ouvindo, você fala assim, por que me interessa as atualidades do direito imobiliário? Você tem casa? Você já fez financiamento? Tem interesse de fazer um financiamento? Tem interesse de comprar um imóvel? Aluga algum imóvel, de alugar? né, Bia? Então te interessa sim, não é verdade, doutora Sirlene? Você tá me olhando com a cara… Todo mundo assim, eu tô pensando aqui, todo mundo fica dentro de um imóvel, né? Em algum momento. Não é? Ontem eu falava isso, falei, o sonho de todo mundo é o quê? O primeiro sonho, comprar a casa própria. Sim. Não é verdade? Tem muito isso da casa própria. Porque Aí, é cultural, a gente. É cria cultural. Você tem que ter uma estabilidade, você tem que ter uma casa. Não, e é engraçado porque me chamou a atenção quando você passou dos temas, né? Falando do direito, os tópicos que a gente vai falar. Me chamou a atenção a questão de reparação ali, da rescisão do contratual, né? Rescisão de aluguel não pode ser condicionada a reparos no imóvel, né? Aí parece que pode ser feito no cartório? Como que é, doutora? É porque, na verdade, a gente sempre faz contrato de locação e nesse contrato a gente especifica que a chave do imóvel vai ser aceita somente em caso de quitação de entregar o imóvel no estado que se encontra. E isso é muito comum, isso é usual. Tanto no contrato ou sem contrato, só vai aceitar as chaves de volta a partir do momento que você me entrega o imóvel nas condições que eu te entreguei no momento da locação. Então, primeiro, quanto a essa questão de o imóvel no estado que eu te entreguei no momento da locação. Quando eu faço eu loco um imóvel, eu, na qualidade de inquilino, eu tenho que saber qual é a real condição desse imóvel. Apesar de estar constando no contrato que eu tenho que entregar ele nas mesmas condições que eu recebi, Sim. O ideal é que tenha um relatóriozinho especificando exatamente tudo que tem dentro desse imóvel, o que tá novo, o que tá com reparo, o que tá com estragadinho, alguma coisa assim. Porque o que mais gera problema no momento de uma rescisão contratual, ou às vezes nem na rescisão, quando acaba o término do contrato, é a questão, aquela porta ali tá me cobrando, mas estava estragada quando eu entrei no imóvel. E o inquilino, acaba que ele não tem, muitas vezes, a malícia, o discernimento, o entendimento de que ele precisa ter isso como prova, porque vai ficar a palavra de um contra o outro. Então, se ele entrar num imóvel e perceber que tem situações diferentes daquilo que foi contratada, ele se munir de informações. Hoje a gente usa a rede social, o telefone para tanta coisa inútil, então começa a tirar foto. Pois doutora, mas daí o laudo de vistoria não serve, por exemplo, a imobiliária fazer um laudo de vistoria ou até o próprio locatário. Exatamente, o laudo de vistoria. Fazer um laudo de vistoria filmado, todo escrito, bem detalhe por detalhe. Ele serve para essa finalidade, só que o laudo de vistoria nem sempre está acompanhando o contrato de locação. Principalmente nas locações particulares. Na imobiliária, as imobiliárias têm um cuidado maior. Até porque as imobiliárias estão administrando… Ou não. Desculpa, vou meter o pau aqui. Porque assim, em regra, a imobiliária ela está administrando… em regra não, ela está administrando patrimônio de terceiro. A imobiliária ela é uma administradora de um bem. Então ela está administrando aquele bem e ela tem que dar segurança, porque eu coloco um imóvel meu na imobiliária para ela administrar, exatamente para ter essa segurança de que vai ter as garantias de que eu vou receber o aluguel, de que vai fazer a administração, que eu não quero me incomodar com a situação do aluguel. Então eu já pago um valor para a imobiliária com essa finalidade. Sim. Então o ideal é que tenha esse laudo de vistoria, porque lá vai estar constando. Só que quem aluga o imóvel, às vezes ele peca, porque às vezes ele nem lê. Ele acha que aquilo é só bonitinho, tá ali, ele vai lá e assina. Porque o ser humano tem uma tendência enorme de assinar contrato e assinar documentos sem ler. É verdade. Aí chega lá na frente, no momento da rescisão, ele começa. Mas isso não é do jeito que tá aqui. Mas isso não é… Você assinou. Você concordou. E o laudo de vistoria, doutora Sirlene, ele tem que ser consentido pelas duas partes, né? Sim, é um laudo que é feito, não é? Que é tanto o inquilino, né?
quanto o locatário, ele tem que aprovar ali o laudo, não é mesmo ou não? Sim, quem faz geralmente entrega já pronto é o locador. O locador, o locador, é o locador, é o dono do imóvel ou a imobiliária. Ele faz o laudo de vistoria e demonstra isso para quem vai alugar o imóvel e aquela pessoa analisa. O locatário tem que assinar e concordar, né? Concordar. Se ele não tiver assinatura do inquilino, não vai ter validade, porque eu tenho que comprovar que eu tive ciência daquele documento, senão ela não vai ter validade no contrato. Agora, quando eu coloco no contrato de aluguel exclusivamente, que eu vou entregar o imóvel nas condições que eu recebi, quais são essas condições? Elas ficam muito vagas. Pois é, doutora, mas e daí, por exemplo, teve a rescisão do contrato, né? Independente se foi por término do contrato ou aconteceu alguma coisa. Se a pessoa não entregou com os reparos, né, que deveriam ser feitos no imóvel, a chave continua correndo aluguel dele, Exatamente. Continua correndo água, luz, tudo? Essa é a prática. Do locatário? Essa é a prática. Inclusive na imobiliária, especificamente, ou particular, a gente normalmente consta em contrato que até não entregar no aceite das chaves, o aluguel vai ser por conta do inquilino. Então, olha, eu saí da casa agora, mas demorou um mês para que eu consiga fazer os reparos do imóvel, então eu estaria devendo mais um mês de aluguel. Aí qual que é o problema disso? Onera o inquilino, por quê? Eu já saí do imóvel, tô fazendo o reparo que eu tenho que fazer no imóvel. E nessa situação específica aqui que eu trouxe, foi uma situação que aconteceu em São Paulo, onde o inquilino, com a divergência que teve com o locador, porque ele estava fazendo os reparos, o locador não estava aceitando. Olha, eu não aceito, não concordo, não é dessa forma, papapá. E aí, ele foi lá e consignou em juízo a chave. A chave tá aqui. Eu já saí do imóvel e eu não aceito que continue correndo aluguel porque eu já saí do imóvel. Tem reparos que eles entendem que é devido e eu entendo que não. Então, a decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma decisão recente, uma decisão da semana passada, onde eles entenderam que a pendência de reparo não é motivo para ensejar a continuação da cobrança de aluguel. Por isso que é uma situação que eu achei interessante trazer, porque é uma situação bem nova. Porque isso é muito prática da gente cobrar a questão do aluguel enquanto não entrega as chaves. E isso é importante porque quando começa a sair essas decisões aí, principalmente o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é meio que um esteio aí pra gente, acaba que pode refletir em outros locais. Pode ser que aconteça aqui também. Posso fazer uma pergunta? Não, agora é minha vez. Eu quero Você já fez. Eu quero só. Eu quero. Você tá querendo estender aqui, minha querida. Você espera e já faz a sua. Doutora Sirlene, muita gente tem dúvida que, assim, do que é preciso saber aí sobre o direito imobiliário. Assim, como a gente estava falando aqui no início, você já falou aí do contrato de aluguel e tal, mas, assim, tem muitas outras coisas, aquisição e perda de propriedade, posse, não é mesmo? Locação, como a gente acabou de falar. Até o usucapião entra nesse direito imobiliário. Sim. Fala pra mim, então. Qual deles que você quer que eu fale primeiro? A gente vê, quando fala assim de direito imobiliário, o que a gente pensa? São grandes incorporações imobiliárias. Não é isso, não, né? Não. É isso também, mas Sim. não é só isso, né? Sim. Eu falo condomínio. Condomínio também. A doação, cessão de direitos, financiamentos, é muita coisa Tudo que abrange. Tudo relacionado a imóveis, ele está dentro aí do direito imobiliário. A questão que você falou. Então, a gente tem os contratos de locações. A gente tem que tomar um cuidado, como eu mencionei lá no início, um cuidado enorme no momento de fazer um contrato de locação. Porque é um contrato, gente. É um documento que você está concordando com os termos dele. O contrato de locação, ele não é um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? Eu sou obrigada a assinar do jeitinho que o locador apresentou para mim. Não. Eu tenho que negociar cláusulas, eu tenho que negociar situações de dentro do contrato. Porque se eu não conseguir cumprir o contrato, eu vou ter o ônus desse contrato de locação. Eu vou assinar um contrato de locação, um prazo determinado de 3 anos. E se eu sair antes desse imóvel? Se eu não conseguir cumprir esse contrato de locação? Eu tenho que me atentar àquilo ali, Eu tenho que me atentar a isso. Eu tenho porque muitas vezes eles colocam aí prazo de 3 anos, mas se eu sair dentro do período de 1 ano, eu não pago multa. Você tem que observar todos esses pormenores. Qual que é o valor do reajuste do meu aluguel? É outra coisa que eu tenho que prestar atenção, porque às vezes eu faço compromisso de um contrato de locação de 3 anos, no primeiro ano eu pago X, mas eu não vou
ter a noção de quanto que vai ser daqui para frente, no segundo ano, por exemplo. Eu não posso alegar, por exemplo, uma onerosidade ou que eu não tenho condições, sendo que está descrito lá no contrato qual que é a forma de reajuste desse contrato de locação. Além do contrato, você tem que ter ciência que eu tenho todos os consectários aí do contrato de locação. Eu tenho que pagar também IPTU do imóvel, dependendo da situação. Se eu morar em apartamento, além do aluguel, eu vou pagar condomínio. Então, são várias situações que eu tenho que ficar atento. É a composição do todo que eu tenho que ser ciência se eu consigo arcar com esse custo. Se você morar numa chácara, você tem que podar as árvores, tem que cortar a grama. Se mora numa casa onde tem grama na frente, você tem que pagar pra cortar a grama. Assim, e a grama se tem cresce. piscina, você tem que mandar contratar uma pessoa que limpe a piscina. Mas eu vou te falar uma coisa assim, eu aderi à imobiliária há pouco tempo. Eu tenho um imóvelzinho aí alugado e aí eu sempre alugava particular. Isso me dava uma dor de cabeça enorme. Então, se você tem a comodidade e aquilo ali está para isso, gente, é muito melhor você fazer um contrato com a imobiliária e ela te atender, porque tudo vai passar por ela, você só recebe no final. É um custo que sai muito barato, não é verdade, doutora Sirlene? E uma coisa que eu quero chamar a atenção também é o cuidado que você tem no momento de escolher a imobiliária que vai fazer esse serviço para você. Você tem que ter esse cuidado, porque hoje o mercado imobiliário, por estar fomentado, tá cheio de gente aí no mercado se dizendo que trabalha com imobiliária, se dizendo que é corretor, se dizendo que é um monte de coisa. E que não entende muita coisa da parte de lei, né? Às vezes você pode... Ou não tem um advogado, né, que trabalha junto ali, né, uma assistência. As pessoas comuns vão procurar um advogado para analisar um contrato de locação. Isso é pouco comum, assim, as pessoas não fazem isso. Primeiro porque, igual eu falei, eles não dão a importância devida a um contrato. Sirlene, até o contrato de prestação de serviço da imobiliária com a pessoa que está contratando, né? Porque lá tem as regras. Para administração do imóvel dela também tem que ser olhado muito bem isso, né? Exatamente, porque lá tem as regras, lá tá especificando por quanto tempo você vai deixar o imóvel para eles administrarem, qual é a sua multa também de rescisão contratual. Tem várias situações ali para quem coloca um imóvel numa imobiliária, também para observar com relação ao ônus que vai ter em relação a essa administração de patrimônio. Então, duas situações que as pessoas devem ficar atentas. Primeiro, eu não tenho condições de contratar um advogado para analisar para mim e tal. Leia minuciosamente primeiro esse contrato. Eu acho que o ser humano ele já tem normalmente pelo menos uma noção das coisas e de entender. Então ele vai ler ali alguma coisa, chamar a atenção, acender a luzinha, você questione, você cobre para mudar, se você perceber que não consegue, peça para mudar. E não tendo condições de entender, peça para alguém analisar, porque às vezes o que você vai gastar ali com uma consulta com um advogado não é nada perto do que você pode perder em algum momento lá na frente, onde tiver uma rescisão, uma onerosidade nesse contrato, que você não consiga arcar com ele. Com certeza. Certíssima. Primeiro que a gente tem preguiça e segundo que a gente não entende tudo que tá escrito ali. Porque quando você vê ali, conforme artigo tal, conforme lei número tal. Aí você fala, não, opa, peraí, mesmo eu lendo a lei lá, procurando lá no nosso famoso Google, né? Você não vai entender muito bem. E no direito, uma vírgula muda o tom da conversa inteira. Eu falo que no Google tem tudo. Tem. Tudo que você procurar, você vai achar. Só que tem que saber, se você tem que entender você tem que saber filtrar, né? E o que encaixa de fato na sua situação. Porque às vezes você vai lá e lê uma coisa, acha que aquilo é pra sua situação e às vezes não é. né? As pessoas não têm, porque eu não tenho. Quem não tem o conhecimento ali do todo da legislação, porque eu não falo só de legislação. Quando eu falo de direito imobiliário, eu tô aqui com uma decisão de Tribunal de Justiça, decisão jurisprudencial. As pessoas não chegam a esse ponto de ir ali procurar a fundo as situações. Porque às vezes o que muda toda a situação é um entendimento, é um enunciado, é uma súmula vinculante. São várias coisas que a gente tem aí no meio do caminho que não estão, às vezes, na legislação. Você que tá nos ouvindo aí, você fala, então, e direito imobiliário, o que eu quero saber? Você tem uma casa? Você vai precisar. Você não tem, não? Você vai precisar. Você aluga uma casa? Você vai precisar. Você tem a posse do imóvel? Você vai precisar. Comprou uma área rural? Você vai precisar. Ai, tô até invadindo uma terra, você vai precisar, meu querido. Para qualquer um, você vai precisar. Então, tem imóvel. Tratou de imóvel, você vai precisar do direito imobiliário. Tô certa, doutora Sirlene? Certíssima. Posso tirar minha dúvida? Não, pode falar, doutora Sirlene, outra coisa? Ela tá querendo falar. Tô te falando. Ela tá querendo consultar. Tô te falando.
Ó, a gente vai falar sobre a questão do condomínio. Você quer falar alguma coisa relacionada antes? Não, ou quero então, falar a questão assim, por exemplo, se o inquilino rescindiu o contrato, mas ficou devendo aluguéis, como que é feita essa cobrança dos aluguéis? Ficou devendo aluguel, água e luz? A cobrança é judicialmente, né? Judicial, tá. Execução do contrato de A locação. imobiliária tem alguma responsabilidade? Bem eu. Desde que feito um contrato previamente com a imobiliária, a imobiliária é responsável. Daí a questão assim, de estar sempre sendo avisada, ó, tá devendo, não tá pagando. Tá no nome do inquilino ainda a energia, tá no nome do inquilino ainda, e tá devendo. E ela saber que tava devendo e não cobrar do inquilino, tem alguma responsabilidade? Tem que verificar Olha, o que eu tô fazendo consulta particular mesmo. O que tá especificado no contrato. No contrato entre você e a imobiliária, tem que estar especificado. Tem imobiliária, por exemplo, que até a questão jurídica de ela mesma acionar o inquilino, ela faz. Mas aí tem que ver se tudo isso está abarcado no seu contrato de prestação de serviços com a imobiliária. Então, ótimo. Então, você vai ter que verificar essa questão na contratação. E, claro, a administração é dela. E cabe a ela também cobrar o aluguel em atraso e todas as situações para frente. Agora, o ideal é não deixar que aconteça uma grande quantidade de parcelas de aluguel atrasadas, porque dependendo da situação do inquilino, você não vai conseguir cobrar. A gente fala assim, porque as pessoas falam, porque eu tenho um título executivo, eu vou executar. Ok, a gente sabe que no direito, cobrar de quem não tem dinheiro não adianta. É tempo perdido. Nossa. Doutora Silene tem feito pra mim isso constantemente. Doutora, você ia falar agora de condomínio, questão de condomínio, né? Importunação sexual, como é que é? Nem só uma situação de importunação sexual, mas importunação de condômino, que causa problemas no condomínio. Importunação sexual, aquela pessoa desagradável, que cria caso com todo mundo, que tem problema com as pessoas. Também uma decisão do Tribunal de Justiça recente, e que foi reconhecido o pedido do condomínio de expulsão desse morador do condomínio. Porque foi tentado todas as situações da via administrativa. Tentou conversar, cobrou multas e foram várias situações no âmbito administrativo que nenhum deles teve êxito. Aí o condomínio foi se resguardar na via judicial e na via judicial ficou decidido que ele seria expulso do condomínio, porque ele está gerando uma situação de incômodo para uma quantidade de pessoas ali. É uma indisposição coletiva, né? Sim. Coletiva. É complicado, porque quando você mora em condomínio, você não tem como fugir de conviver com quem com tá. a outra pessoa, é verdade. Por isso que eu falo que eu sempre, a vida inteira, eu tenho pavor de morar eu sou a antissocial, gente. Eu falo, não sou obrigado a morar num apartamento que eu tenho que acordar de manhã, dar de cara com o vizinho e falar bom dia. E do lado e do outro lado, você tem que acordar sorrindo. Eu mal falo oi pro meu marido. Essa situação que você tá falando é uma situação assim, falando de forma assim, Gélia, quando você mora num prédio, ou às vezes num condomínio, horizontal ou vertical, tanto faz, né? Quando a gente fala em condomínio, não é só prédio, condomínio horizontal ou também. vertical. E aí, tem os grupos. Você já viu que você faz uns grupos? Por quê? Porque você tem que discutir ali, que é uma situação onde você é dono da sua casa, mas também é de um todo, né? Todo mundo é dono de todo lugar do seu espaço. E aí, aquele chato, nojento que fica lá, ele não concorda com nada, põe mau gosto em tudo, leva o cachorro pra fazer cocô na sua porta e não sei o quê, né? Aí começa aquela Nesse caso específico, era uma situação mais de importunação sexual. Mesmo. Que, segundo o que consta no processo, é que ele saía nas janelas das vizinhas que davam acesso a certos lugares para olhar as mulheres tomando banho. Que isso? Mas então é bem grave. Era uma situação grave. Assim, para que haja uma expulsão, ele tem que ter uma situação grave. Não é qualquer situação de importunação. Entendi. Até porque você vai estar retirando a pessoa do local onde ela mora. Muitas vezes é proprietário do imóvel. Então, não é só nem inquilino, às vezes é o próprio proprietário. Então, você tem que tomar um cuidado enorme, porque você vai esbarrar em várias situações da legislação aí que garantem a ele o direito da propriedade, várias outras situações. Mas você tem que verificar se isso, de fato, é uma situação extrema ao ponto de pedir. Isso aqui é uma situação bem extrema, né? Mas que pode acontecer. Então, o que as pessoas têm que ficar atentas é que
dependendo da situação, isso pode acontecer. Não que seja corriqueiro, não que seja uma coisa que aconteça todos os dias, mas pode acontecer. Doutora, eu até te mandado um vídeo, um áudio pra Bia, não sei Sim. se ela viu. A questão também foi acontecendo no Rio Grande do Sul. De um morador, proprietário do apartamento, ele sublocava, né? Ele locava o apartamento pra pode falar aqui o nome, Bia? Airbnb, claro. né? E aí, ele era utilizado por garotas de programa. Ah, acontece né? muito, Isso. verdade. E aí eles estavam pedindo a expulsão, não só das garotas de programa, mas também a questão da expulsão do proprietário do condomínio, do Pela imóvel. quantidade. O problema é que daí vem a rotatividade, rotatividade, de pessoas. isso. Porque acaba gerando porque a gente normalmente eu já moro em condomínio com a intenção de ter mais segurança. Até porque é controlado a entrada, as pessoas que têm acesso, eu tenho que estar ali registrando o nome, várias situações. Isso vai depender muito do regramento do próprio condomínio. Então, o condomínio vai ter que ter regras específicas com relação a isso. Até foi falado que não poderia ser alugado pro Airbnb, né? Então, se no tiver caso. regra nesse sentido, tem que existir o cumprimento das regras. Então, tem que ficar atento também. E é outra coisa que a pessoa tem que tomar cuidado, aí além do contrato de locação, quando eu vou comprar um imóvel em condomínios, eu ter ciência de qual que é a regra desse condomínio. Eu ter conhecimento de todas as regras para eu saber até onde eu posso, até onde eu não posso. Quais são meus deveres, quais são os meus direitos dentro desse condomínio. Porque aí já tem mais regras, né? Não é só mais o contrato de locação, algo nesse sentido. Tem a regra de todo o condomínio, porque eu tenho que viver em conjunto ali com uma quantidade de pessoas que residem naquele mesmo local. Nossa, e regras que são alteradas praticamente mensalmente, né? Tem os prós e os contras, né? Os prós, eu falo assim, a segurança pra mim é o principal dentro do condomínio, né? E os contras são os vizinhos. Doutora Sirlene, você falou um pouco aqui dos aluguéis, você falou dos contratos de locação, você falou aqui um pouco pra gente dos condomínios. Porque tem tanta coisa, tem tantos itens. Você quer falar do que agora no último bloco? Então, vamos falar um pouquinho sobre a uso capião extrajudicial. Mas depois você vem pra gente falar especificamente dessas possessórias? Bora. Pode ser? Bora. Então vamos falar da uso capião especial. Então, o uso capião extrajudicial, ela veio com o Código Civil de 2015, Código de Processo Civil de 2015. É uma situação também interessante, porque a tendência do judiciário é a desjudicialização, né? Então, assim, a gente já teve aí a questão do divórcio, nós já temos a questão do inventário feito em cartório. Agora está tendo um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido, para que se faça até o divórcio de situações onde haja menores também em cartório. Extrajudicial, que interessante. Hoje, quando há um menor e a gente quer fazer o divórcio e há consenso entre as partes, a gente também pode fazer em cartório. A gente pode fracionar, a gente pode fazer o pedido. Aí eles condicionam. Primeiro eu tenho que regularizar a situação dos alimentos dos filhos judicialmente. Feito essa regularização judicialmente, eu posso fazer, comprovando isso no cartório, eles fazem o divórcio no cartório. Aí cada um vai ter que avaliar a possibilidade de qual que é a melhor situação. Eu fazer tudo judicial ou eu fazer fracionado, uma parte judicial, uma parte cartório. Mas voltando ao uso capião, então, a partir de 2015, no novo Código de Processo Civil, foi permitido que eu faça o pedido de uso capião extrajudicialmente também. Que eu regularize, na verdade, o imóvel que eu tenho, que eu tô com posse mansa e pacífica por determinado período de tempo, eu posso fazer isso em cartório. Mas eu tenho vários requisitos a serem cumpridos para que eu possa fazer isso. Primeiro, especificamente com relação ao uso capião, é o tempo, né? Eu tenho que ter um tempo específico e que não haja litígio. Existindo litígio com relação a essa uso capião, eu não consigo fazer isso em cartório. Obrigatoriamente eu vou ter que ir para a via judicial. Mas não existindo litígio, isso aqui a gente utiliza bastante na prática. Para quê? Naquelas situações onde eu comprei um imóvel
na qualidade de cessão. Cessão de direitos hereditários, Existe muito, né? Cessão eu comprei de alguém que estava pagando valores de parcela e ela me cedeu o contrato dela de compra e venda e eu continuei pagando as parcelas, quitei, quem me vendeu sumiu, não sei cadê, tal. Sim. Eu tô lá morando 15, 20 anos no imóvel, eu quero regularizar essa situação. Então a gente utiliza muito isso porque facilita. Eu não preciso mais ir pela via do judiciário, eu vou direto no cartório, cumpro as exigências do cartório e eu consigo fazer esse registro e regularizar a situação do meu imóvel extrajudicialmente. Aí você precisa só chegar lá no cartório, levar documento? O que precisa? Não, eu preciso de vários documentos. Primeiro, comprovando que não há litígio. Eu preciso fazer uma ata notarial. Eles exigem. Mas isso aí é importante, uma assessoria jurídica, então. A pessoa não obrigatório. vai. É obrigatório, né? Porque aí ela não consegue fazer isso sozinha. É obrigatório, né? tem que ser por advogado. Não posso fazer. Mesmo que seja extrajudicial, eu tenho que ter. Assim como o inventário, assim como o divórcio extrajudicial, depende do advogado acompanhar na usucapião também. Então a gente tem que acompanhar. Mas o que eu tô falando assim, apesar de ser, a gente tem aquela noção de que é mais fácil, mas também tem todos os requisitos a serem cumpridos no cartório. E tem o ônus também. Dependendo da situação, como a gente tem no judiciário assistência judiciária, onde eu posso pedir gratuidade, que eu não, demonstrando os requisitos de que eu não tenho condições de arcar com as custas processuais. Então, dependendo da situação, fica viável eu fazer judicialmente, se eu demonstrar que eu não tenho condições. Porque no cartório não tem essa opção. Então, no cartório então eu vou ter que pagar. arcar. E tem certidões, essa ata que deve ser paga, ata né? notarial é paga. Todos memoriais, plantas e memoriais descritivos eu tenho que tirar. Certidão negativa e assim por diante. Eu tenho que fazer um memorial descritivo do imóvel, assinado por um engenheiro responsável, um agrimensor. E tenho que informar todos os meus vizinhos do imóvel. Eles têm que ter anuência, eles têm que dar anuência de que você está fazendo o pedido, de que o imóvel não pertence a nenhum deles e que eles concordem com essa usucapião. Se eles discordarem, também eu vou ter que ir para via judicial. Doutora Sirlene, nessas o casas... O vizinho também tá se o vizinho discordar? Direito imobiliário depende muito do meu vizinho. Se eu vou retificar um imóvel meu, por exemplo, eu tenho um imóvel que está constando lá que ele mede 200 metros quadrados. Mas vou fazer a medição porque houve porque antigamente vendia meio que nas coxas o negócio, né? Aí você vai regularizar, você vai, por exemplo, vai construir um imóvel, vai lá medir, vai ver que aquele terreno seu tem mais metragem do que está no registro. Eu vou ter que retificar. Para fazer essa retificação, eu tenho que ter autorização do meu vizinho. Eu tenho que ter a ciência do meu vizinho, na verdade. E se eu não tiver essa ciência do meu vizinho, eu não faço. Eu vou ter que ir para via judicial para que ele dê o aceite dele. Então, quando eu falo em direito imobiliário, sempre eu envolvo meus vizinhos, gente. Por isso que é bom ter um bom relacionamento com os vizinhos, tá? Você não tem vizinho, eu ia falar isso agora. Meus vizinhos são os passarinhos, são os cachorrinhos, a soja do vizinho que tá lá do lado. Só. Paz total. Até demais, às vezes, amiga. Eu não Deixa precisava lá em casa ter câmera. Agora imagina com a Bia, do tanto que ela gosta de conversar, ela conversando com os passarinhos. Deixa eu te falar uma coisa, meu marido não dá tempo 6 horas da tarde, eu tenho que desligar o mecanismo, porque aí o que ele não conversa durante o dia, ele conversa à noite. Eu não aguento, gente. Bia. Doutora Sirlene, deixa eu te perguntar. Só na ata notarial. A ata notarial, ele é um documento que é feito pelo cartório. Essa ata, ele é um documento que a gente utiliza em várias situações, mas nesse caso específico, exige-se para comprovação da posse. Então, eles vão fazer um documento relatando, talvez eles vão lá, questionem vizinho, algo nesse sentido. Ou pelo próprio justo. Muitas vezes a pessoa tem o que a gente chama de justo título. Eu tenho um contrato de compra e venda, eu tenho um contrato de cessão. Esse é um documento que demonstra que, de fato, eu tenho a posse daquele imóvel. Ele está ali me demonstrando isso, mas ele não é o documento hábil a me permitir que eu faça o registro lá no cartório de registro de imóveis. Então, eu preciso passar por um procedimento. O direito imobiliário, ele é muito procedimentado. É por isso de tantas regras, porque precisa ser cumprido todas as regras para que você chegue ao seu destino final aí que você precisa. E outra coisa que é importante, que as pessoas questionam muito, é seguir a ordem de proprietários do imóvel. O que acontece muitas vezes? Eu tenho um contrato de cessão de direitos pro meu pai, por exemplo. Eu quero registrar esse imóvel agora, mas eu quero registrar no meu nome.
Eu não consigo fazer, eu não consigo tirar do nome de um e jogar direto para o nome de outro. O registro de imóveis exige que tenha uma continuidade. Então, eu primeiro tenho que passar para o nome do meu pai, se eu for fazer por meio de um uso capião, que é quem tem o justo título, quem tem a comprovação, e depois passar dele para mim, porque não tem como eu fazer direto, pular uma pessoa aí no meio do caminho para é mais barato? Eu vou economizar num registro. Sim. Vou economizar numa escritura, mas não é permitido. Nesses casos dessas casas populares, esses programas governamentais aí que tem, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Custo Zero, a gente vê muitas pessoas que ganham e colocam um terceiro residir lá dentro. E depois, futuramente, quer vender. Passar essa cessão de direito. Pode acontecer isso, não? Normalmente, nessas casas de conjunto habitacional cedida aí pelo governo, com valores menores, normalmente já vem com regra específica que eu não posso fazer essa cessão de forma particular. Obrigatoriamente, por quê? Porque eu vou estar tirando a ordem. Porque normalmente, se você não quer ficar no imóvel, que a finalidade dele é exclusivamente para moradia sua. Porque você cumpriu os requisitos que o programa exige. Estabeleceu. Então, aí se você fizer isso, e eles fazem fiscalização de forma regular, para saber se quem de fato está no contrato tá lá morando no imóvel. Ficando verificado que não está, você pode perder, inclusive, o imóvel. E aí, quem compra uma sessão dessas, porque aí quem vai estar lá no imóvel, compra, perde o direito e perde o dinheiro. Porque quem compra já sabe, já é ciente que ele tá comprando uma coisa de forma irregular. Olha aí, ó, você que tá aí, né, na iminência de comprar algum imóvel, você tem que atentar a isso, não é verdade, doutora Silene? Tem que se atentar, porque é um risco bem grande. E aí, isso acontece, não há com tanta frequência, assim, tem fiscalizações, tem, mas a maioria dos casos acontece a fiscalização e ainda lá da agência, normalmente é a Caixa Econômica que faz esse tipo de fiscalização, por denúncia de vizinho. Olha aí, tá vendo? Bom, o programa tá terminando aqui. Eu quero que você dá falamos nem metade das coisas. Não, nem metade, mas ela vai voltar e a gente vai falar. Doutora Silene, dá um conselho para quem tá nos ouvindo aí, que realmente às vezes vai comprar um imóvel, às vezes tá alugando um imóvel, já tem um imóvel para alugar ou para vender. Fala pra gente da importância aí de uma assessoria jurídica no negócio imobiliário. Olha, direito imobiliário, vamos falar mais específica no contrato de compra e venda de imóveis. O que eu tenho tido, com mais frequência lá no escritório, consultas, é questão de prazo de entrega do imóvel. Muitas vezes o contrato vem sem esse prazo, a pessoa te promete, vai estar pronto em tal tempo, principalmente esses imóveis onde há imóvel na planta ou loteamentos. Sim. Que tem que estar claro para você qual que é o prazo para te entregar esse empreendimento e esse produto. E muitas vezes não está. E aí a pessoa fica ali achando que vai ter um imóvel com um determinado período de tempo e quando vai ver ela não tem. Então, eu acho que uma das situações que tem mais gerado problema nesses últimos tempos aí é a questão do tempo de entrega de imóvel. E também a questão, se você está comprando um imóvel, você também tem que olhar e avaliar se você tem condições de arcar com esse custo até o final do contrato, cumprir esse contrato. Porque muitas vezes ele começa com um valor, às vezes a forma de financiamento que você optar pode acrescentar aí anualmente valores a mais. Tem uns que abatem, né, também, né, doutora Silene? É a forma de financiamento. Então, você tem que ficar atento a isso. Umas que vão diminuindo e outras que vão aumentando. Isso. Então, você vai ter que ficar atento com relação a isso. Tem que ficar atento também. Muitos empreendimentos te cobram balões semestrais, uma quantidade X que você tem que pagar você paga uma parcela fixa mensal e um valor a cada 6 meses. Sim. Você vai dar conta de pagar esse valor em 6 meses? Então, tudo isso você tem que observar, porque o não cumprimento de um contrato de compra e venda de imóveis é extremamente oneroso para você, que você vai perder muito dinheiro se você não cumprir. Doutora Silene, obrigada mais uma vez. Obrigada, estamos te esperando até daqui uns dias, né? Desculpe por não participar do programa. A gente te perdoa, viu? A gente sabe que foi por motivos maiores. Doutora Silene, obrigada mais uma vez. Um beijo a todos. Beijo a todos, bom dia.